Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje fora de casa contra o Atlético Paranaense. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar se Trippitt, o lateral direito argentino que pertence ao São Lourenço, pode virar reforço no São Paulo. Essa especulação ganhou um pouco mais de destaque entre torcedores do Tricolor, com a lembrança de que Trippitt e Hernan Crespo trabalharam juntos no Defensa e Justiça. O treinador do Tricolor teria indicado, sugerido ou dado aval para a contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação, e dá para dizer que não haverá acordo. Não porque o São Paulo não gosta do Trippitt, mas porque para tirá-lo do São Lourenço haveria necessidade de investimento. O lateral tem contrato com o clube argentino até 2027. E o São Paulo, como eu venho contando há vários dias, não tem capacidade de investir na compra e aquisição de direitos econômicos. Só podem chegar jogadores livres no mercado, ou que venham por empréstimo ou de forma gratuita. Foi também por causa disso que o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com Carabalí, Advíncula e Fabrício Bustos, outros jogadores que tinham o aval do treinador argentino. Só para completar, lembrar que o Tricolor lançou sua terceira camisa em homenagem a Rogério Ceni no título mundial de 2005, camisa preta bonita. O grande problema é o preço. A camisa na versão masculina sai por R$ 499. Arnaldo, muito bem, vamos lá. Foi viajar uma galera, inclusive quem não pode jogar foi viajar também, mas há um mistério sobre o time que vai entrar em campo, é isso? É isso. Salve, Tirone, salve, galera. O elenco disponível do São Paulo viajou todo ele para Curitiba, e além do elenco disponível foi também o Caleri, como legal, capitão, representante e líder, né? O cara que foi visitar o Rian Francisco, que já tinha ido no jogo com o Bragantino, etc. O Lucas não foi dessa vez, até porque está cumprindo o treinamento o programa de treinamento. Vai treinar durante a quarta-feira, continuando a caminhada para o possível retorno aos relacionados no sábado contra o Vitória. O Caleri pediu para ir. Ele pediu para ir? Exato. Legal, né? Sim, sem dúvida. Acho que ele tem se mostrado, mesmo fora de combate... Foi visitar o Rian Francisco, né? Foi visitar o Rian Francisco, exatamente. Ele tem... o papel de um capitão, né? De um líder, né? Exatamente. Exato. Acho que o São Paulo tem, desses jogadores afastados, muito presentes ao mesmo tempo: o Lucas, o Caleri, o Luiz Gustavo, né? Que está com a questão da embolia pulmonar. Enfim, o Caleri foi com a delegação. E a outra novidade, quer dizer, não é são, na verdade, outras 3 novidades em relação a Porto Alegre, né? As presenças do Alan Franco e do Ferreirinha, que estavam suspensos, então possivelmente vão jogar, e também a presença do Rodriguinho, que foi para Porto Alegre. Cara machucada. Foi para Porto Alegre, não pôde jogar, sentiu, foi cortado, mas treinou com máscara aí a semana e está à disposição. Então, o São Paulo foi reforçado, mas não quer dizer que ele vá com o que a gente considera a força máxima, a mesma equipe, por exemplo, que venceu o Internacional no final de semana, né? A tendência é que o Crespo dê uma mesclada no time pela questão, não pensando no jogo de sábado exatamente, mas pela questão do desgaste, da iminência de lesão, né? Ele, de novo, não colocou os jogadores que atuaram em Porto Alegre para treinar de chuteiras. Os caras treinaram de tênis. Então ele não deu pistas. O time tem mostrado um padrão bom, né, de desempenho, inclusive nas bolas paradas. Então não treinou assim... Não treinou com todo mundo junto. Quem treinou para valer foram os reservas, aqueles que estavam suspensos e tudo mais. Então é possível que o Crespo preserve jogadores. É a questão, quantos e quais, né? Que fica a dúvida. Na partida de ida, ele preservou 6, incluindo o goleiro, o Rafael. Eu imagino que a tendência agora seja menos reservas de saída. Na verdade, o que aconteceu, né, Arnaldo? Não sei se você concorda, mas é que assim,
quando o São Paulo entra em campo na terça-feira passada, o cenário da temporada e do clube era um. Sim. E quando chega o domingo, da noite, o cenário era outro. Porque o São Paulo vence o jogo da Copa do Brasil, mesmo poupando jogadores, e aí vence um jogo que era até então improvável do fim de semana. Internacional. Aí o São Paulo fica mais aliviado do ponto de vista de briga para não cair, embora não esteja totalmente aliviado, mas, né, já tá na primeira parte da tabela, já tá. O olho do São Paulo tá, o olhar do São Paulo tá para cima já, para vaga na Libertadores, sei lá. Momentâneo, mas é assim. E aí, essa questão de poupar ou não poupar, ela muda, né, de cenário. Você tá com uma boa chance de ir para as quartas de final da Copa do Brasil, que era o torneio que estava todo mundo falando, não, esse aqui a gente arrisca, não sei o quê, é hora de arriscar. Esse cenário mudou. Por isso eu também tô com você. Talvez o Rafael jogue, mas aí tem o que vem por aí. O Vitória e, sobretudo, terça-feira. O Atlético Nacional de Medellín na terça-feira. Exato. Só que agora ficou o gostinho da vaga. Você entende o que eu tô falando? Sim. Agora tá com aquele... Não, a gente não pode deixar escapar essa vaga aí. Claro. Que o Atlético não tá bem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, faz o quê? Vai com força total agora e resolve e poupa no fim de semana? É uma opção. Apesar de gramado sintético e todas essas questões, né? A questão, Tironi, é que talvez esteja passando pela cabeça do Crespo que se ele esfolar todos os jogadores, ele não tem time para terça-feira, não é nem para sábado, né? Para terça, né? O intervalo é pequeno e é uma viagem longa, desgastante, grande, né? Do jogo do Atlético, o jogo do Atlético Nacional de Medellín é menos de uma semana, né? Então, eu imagino um time suficientemente bom para se classificar, mas não todos. Vamos lá. Se a gente levar em consideração que o Alan Franco e o Ferreirinha podem jogar e não jogaram em Porto Alegre, já poderiam ser duas novidades. Certo. Sei lá, em algum outro setor, sei lá, pode jogar o Pablo Maia, que jogou bem contra o Atlético de início. Sei lá. Você pode mudar os zagueiros dessa vez? Ver o que tem jogado mais? Será que poderia ser um Alan Franco, Ferrarese e Sabino? É impensável. Putz, Pensando que o Arboleda tem jogado todos. Os outros todos não jogaram todos, né? O Ferrarese estava suspenso outro dia. Isso. Pode até ser, mas sem o Arboleda eu já temos. Eu também. Enfim, e o Arboleda é um cara meio incansável, né? Mas é isso, acho que ele é ético, né? Tem todas essas questões. Nas laterais não tem muito o que fazer, né? Não, né? Porque aí seria arriscar com os moleques, Michael, Patrick, né? Porque um ainda tá machucado e eu acho que aí não. Talvez os moleques no sábado contra o Vitória. É uma decisão complexa. E acho também. Mas considerando que o Ferreirinha joga, seria Ferreirinha e André? E aí tira o Luciano? Pode ser, começa o Luciano no banco. Pode ser. Mas então é duro, né? E aí meio vai que seja Pablo Maia, você poupa um. Marcos Antônio tá jogando muito, só que o cara vai tirar o Marcos Antônio também é duro. Não é simples. Jogo. Não é simples. É duro. O Atlético Paranaense vive um momento ruim, mas e aí? Vive um momento ruim e também não está completamente descartada a hipótese de novo o time jogar com alguns reservas, poupar jogadores visando a Série B. Hoje é todo mundo e Vitória 2, 3. Não, mas o Palmeiras fez isso e você reclamou. Não, 2 ou 3. Não precisa ser o time inteiro. Mantém uma base ali e acabou. O São Paulo não vai cair, gente. Acabou essa história. Calma, torcedores. Eu estranhei. Pelo amor de Deus. É uma característica do time agora, com o Crespo. Mas eu estranhei, eu estava imaginando exatamente o que o Márcio está falando. Quando o São Paulo entra para jogar contra o Inter com 7 pendurados, e o Crespo deu entrevista, inclusive, sobre a utilização do Jandrei, o Rafael tá pendurado há um tempo. Eu falei, o São Paulo vai tomar uns 5 cartões amarelos aí, enquanto o Vitória vai descansar uma turma. Só quem tomou foi o Luciano, que não estava pendurado. Então ninguém zerou, que seria uma situação, né, ali para... Depois do Vitória, o brasileiro é quem? Sport fora.
Mas como ele é o Entre os vice-presidente... Atléticos Nacional. Como ele é o vice-presidente do departamento de detalhes, Detalhes. talvez ele pensou e o São Paulo não. Porque Não. se o São Paulo tivesse pensado como ele, Ou, teria ou não ganhou zerado. no Morumbi, ou uma outra coisa. Vitória é muito ruim. Por mais que o Sport seja em último Todo lugar, o respeito. São Paulo tem mais chance de vencer o Vitória em casa do que fazer ponto contra o Sport fora. Por mais que o Sport seja mal. Vai jogar em casa, parará. A estratégia pode ter sido essa. Nem que eu tome 10 Os cartões. dois times têm melhorado um pouco, né? Não é garantia, né? O Vitória Não, claro que empatou não é com o garantia. o que ele Botafogo no tá- Newton o Santos. que ele tá falando é, numa dessas, segurar os cartões para tomar contra o Vitória Então, e aí, mas daí- entre a mas daí liberta, você você... teria que jogar com o titular contra o Vitória. Ah, sim, tem essa também. Certo? Eles têm que estar no campo para tomar. Ah, sim. Né? Senão não adianta nada. Sim, faz sentido. Mesclar o tempo todo isso aí com o titular na terça é. Eu acho que vai acabar. Não é ruim acontecendo também, isso. não é uma má ideia, tá? Não é uma má ideia. Mas como a coisa mudou da água pro vinho? Há uma semana, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, não, vamos entregar esse negócio, não serve, não dá pra nós. entregar. Olho na tela com os números do Crespo no São Paulo. São impressionantes. 7 jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota. 12 gols marcados, 8 gols sofridos, um aproveitamento de 76%. Parece o Palmeiras jogando fora de casa. E é por isso que teve o grito ontem, exatamente por causa disso daí. Isso é um número... Qual foi o grito? É campeão! Vai dar certo, vai dar certo. É vai, campeão! Olha lá, olha isso. Os números são Pô. impressionantes. Agora, Pô, vou, ajuda aí, Renan. vou falar um negócio aqui pra vocês. Não dá pra entusiasmar muito. Mas eu acho que eu tô tendo um olhar para vocês, assim, pro torcedor do São Paulo, tá muito... Tem uma desconfiança muito grande, cara, É claro. em cima do São Descolado, né? Paulo. Sabemos como é que A funciona. coisa mudou, é outra história agora, gente, não é, Vessa? É quê? outra conversa. Por quê? Olha lá, Ah, mas isso é... olha na tela. São 7 jogos. Ué, mas no ele meio dia teve... Ficou 12 sem perder. Ele teve 20 dias trabalhando nesse time. O time não saiu do nada. Não é um time de proveta. Entendeu? Não foi ali, pega aqui, põe ali e nasceu. Não, ele teve um Isso. tempo. O time está mostrando consistência. Não, Os assim, jogadores estão afim. Não há dúvidas de Cara, que esse time o joga São mais Paulo- do que os últimos times do Zubeldia. As últimas aparições do time do Zubeldia. Joga mais. Bem mais. Sim, sim. Isso tá posto. Entendeu? Eu como tô diz assim, você. tá muito, assim, sabe, tá muito acuado, não precisa disso, gente. Eu tô com o olhar de fora, tô vendo isso. Agora, Tem uma não clara tem- evolução. Sei, eu também acho. Mas tudo bem, tem os moleques lá na base, o elenco é curto, dane-se. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após 5 vitórias seguidas, o tricolor entra em campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E como o São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-1, basta um empate nesse jogo para se classificar para as quartas de final. E uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, aí a linha de 3 zagueiros, com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, na direita Cédric e na esquerda Enzo Dias, e no meio-campo Marcos Antônio, Alisson e Bobadilha, e na frente André Silva e Luciano. Mas pode ter ainda algumas mudanças. Um Rodriguinho no lugar do Alisson, por exemplo. É mais difícil, né? Porque o Rodriguinho está com uma pequena lesão no nariz. E uma mais provável, pode aparecer o Ferreirinha no lugar do André Silva, que eu até prefiro, né, galera? Porque fica um ataque com mais velocidade e mais mobilidade, já que o Zala do São Paulo não sobe muito, nem o Enzo Dias na esquerda e nem o Cédric na direita. E como o Wendel está machucado, não tem outra opção, né, galera? Já na ala direita, o São Paulo conta com o jovem Mike no banco de reservas, mas como ele acabou de voltar de lesão, não acho que ele tem condições de começar o jogo. E na minha visão, o São Paulo tem que buscar um lateral direito no mercado que seja mais ofensivo do que o Cédric e também mais um zagueiro. Até porque no momento, né, o São Paulo conta com o Alan Franco, com o Arboleda, com o Ferrarese e com o Sabino, mas se um se machucar, por exemplo, não ia ficar nenhum no banco de reservas. E se possível, o São Paulo também busca mais um atacante. Já no meio-campo, acho mais difícil, já que o Rodriguinho vem entrando muito bem nos últimos jogos e em breve vai contar, né, com as voltas do Lucas Moura e do Oscar. E eu acho excelente o São Paulo ir com força máxima nesse jogo, até porque eu não concordo com alguns comentaristas que vivem falando:
Ah, o São Paulo tem que abrir mão da Copa do Brasil, não tem elenco para disputar 3 competições, que não sei o quê. Até porque, na minha visão, um clube que atravessa uma grave crise financeira não pode abrir mão de um dos torneios que mais paga, que é a Copa do Brasil. Até porque, né, até agora, o São Paulo enfrentou um time de Série C, o Náutico, e agora um time de Série B, o Atlético Paranaense. Já pensou, né, o São Paulo ser eliminado hoje e depois também cair na Libertadores para o Atlético Nacional? Ia sobrar apenas o Campeonato Brasileiro até o fim do ano. Aí ia ficar complicado, né, galera? Porque temos que ser realistas. O São Paulo não tem muito time para disputar o Campeonato Brasileiro. Na minha visão, tem que focar sim na Libertadores e na Copa do Brasil. A não ser se estivesse muito mal no Brasileirão, na zona de rebaixamento, por exemplo. Aí sim fazia mais sentido. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim dessa rodada. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 37 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Palmeiras com 33, em quarto Bahia com 29, em quinto Mirassol com 28, em sexto Bragantino com 27, em sétimo Botafogo com 26, em oitavo São Paulo com 25 pontos. Agora em 18 jogos, venceu 6, 4 com o Hernan Crespo, empatou 7 e perdeu 5. Em nono aparece o Fluminense, em décimo Atlético Mineiro, os dois com 23 pontos. Em décimo primeiro Ceará, em décimo segundo Corinthians, os dois com 22 pontos. Em décimo terceiro Internacional com 21. Em décimo quarto Grêmio com 20. Em décimo quinto Santos. Em décimo sexto Vitória, os dois com 18 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento em 17º, o Vasco da Gama. Em 18º, Fortaleza, os dois com 15 pontos. Em 19º, Juventude com 11. Em último lugar, o Sport, com apenas 6 pontos. Lembrando, né, galera, que tem vários times com um jogo a menos, até 2 jogos a menos do que o São Paulo, como o Palmeiras, o Bahia, o Mirassol e por aí vai. E após esse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, o São Paulo volta a campo no sábado, agora jogando em casa contra o Vitória. Já na terça-feira, dia 12, joga o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores fora de casa contra o Atlético Nacional. No dia 16, joga fora de casa contra o Sport. E na terça-feira, dia 19, joga o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores em casa contra o Atlético Nacional. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos jogos. E se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!